Ok, muito bem. Mais um minutinho, só vou compartilhar o conteúdo para me seguir aqui. Aí. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos àqueles que vão assistir ao vivo e àqueles que vão assistir a live gravada, tá? A gente vem fazendo uma sequência de lives focado na empresa familiar, né? Na verdade, né, se você for ver os números e analisar com mais profundidade, todas as empresas tiveram origem, praticamente todas as empresas tiveram origem familiar. Mesmo aquelas grandes corporações, né? Se você for aprofundar, você vai ver que a maioria teve uma origem familiar, né? É claro que a empresa vai crescendo, vai se desmembrando em outras empresas, perde esse contato, né, com a origem, né? E vai se transformando em grandes empresas, em grandes corporações. Então, o tema hoje da empresa familiar é o filho na empresa. Nós falamos sobre a mulher empresária quando o marido está presente na empresa, né, os conflitos que existem, os comportamentos que normalmente acontecem. Bem-vindo, Ângelo. Feliz com a tua presença aqui, com cada um de vocês. E é interessante, né? Antes de entrar no tema específico do filho, né, na empresa, se é um problema ou solução, eu queria olhar essa questão num contexto maior. E eu vou me repetir em algumas coisas para alinhar com o tema. Então, vamos lá. Pensando mais do ponto de vista do mundo externo mesmo, né? Deixando um pouquinho de lado a visão sistêmica, a gente sempre diz que a empresa tem quatro destinos, né? Primeiro seria quebrar, e isso é muito comum entre 2 anos, 5 anos, né? Aqui no Brasil, uma quantidade grande de empresas não sobrevive além de 5 anos, né? O segundo é sucessão, nem sempre é possível, nem sempre se preparou para isso, nem sempre se pensou estrategicamente. E isso eu tenho enfrentado quando eu atendo pequenas, médias empresas, né, familiares. Não existe essa consciência de que um dia, né, na falta do fundador, alguém tem que seguir com a empresa. E isso não pode virar urgência, porque quando vira urgência, sai caro, não dá certo. Vai ter que entrar alguém despreparado ali, né? E provavelmente esse alguém despreparado que entrou na urgência ali não vai conseguir lidar com as questões. E até é injusto, né? Jogar alguém despreparado dentro de uma empresa que está em funcionamento, que tem as suas demandas, as suas complexidades. Então, por que que isso acontece, né? Porque o empresário ele tá com a cabeça enfiada no operacional. Ele não pensa estrategicamente. Ele não está num lugar estratégico onde ele vai pensar a empresa, onde ele vai construir uma macrovisão de futuro para essa empresa, onde ele vai pensar no crescimento da empresa, na profissionalização dessa empresa para que ela possa se perpetuar. Ele não pensa estrategicamente no sentido de fazer uma gestão com diretrizes, uma gestão mais profissional, com métricas, para criar realmente uma empresa de alto valor. E quando não tem como atender essa opção de sucessão, porque a sucessão, entendo o que eu vou falar,
A sucessão de uma empresa, ela começa na família, na preparação dos filhos dentro da família. O envolvimento dos filhos de uma maneira amorosa, para que ele olhem um negócio que provê a família, para que eles olhem a empresa como uma segunda mãe, na verdade. E quando a gente consegue integrar também a visão sistêmica, para mostrar que a empresa não é só a parte física, não é só processos, pessoas, é muito mais do que isso, porque o sistema é maior do que as suas partes, e que esse sistema é algo vivo, é um organismo vivo, que tem consciência, tem inteligência, tem leis que atuam dentro desse sistema, como atua dentro da empresa, e que a empresa é uma extensão da família, e tudo que acontece na família reflete na empresa ou vice-versa. Quando a gente começa a passar essa visão para os filhos, quando a gente começa a contar a nossa história para os filhos, nossa história de superação, a nossa história de, de como a gente trouxe essa visão e manifestou essa visão no mundo, quando a gente coloca para os filhos o quanto é importante uma empresa, o valor que ela gera para a sociedade, para as pessoas. Imagine uma empresa, ela está a serviço das pessoas, da sociedade. Imagine uma sociedade sem empresa. Ela serve as famílias dos fundadores, seus filhos, seus descendentes. Ela serve aos colaboradores, a família dos colaboradores, e aí inclui esposa, filhos. Ela serve aos seus clientes, entendendo e atendendo necessidades. Ela vai mais longe, ela serve fornecedores. E ela, na soma de toda a economia, ela tem uma presença fundamental em gerar trabalho, valor, produtos. Ela traz inovação, ela constrói o futuro da sociedade. Então, eu sou assim, eu vejo a empresa como uma entidade sagrada, uma entidade que tem que ser muito bem cuidada, não é só negócio, não é só troca financeira, monetização, é algo muito maior. E quando esse valor verdadeiro, essencial, é plantado nos filhos, esses filhos começam a ver o trabalho, a empresa, de uma maneira diferente. Então, ali começa a surgir o possível sucessor. Porque o que mais eu escuto dos empresários que eu atendo é que os filhos não querem, de forma alguma, entrar na empresa. Eles não querem, porque muitas vezes esse não querer está ligado a muitas dores, a muito estresse do próprio pai, da própria mãe, que está envolvido no operacional 24 horas por dia. Essa rejeição da própria empresa é pela falta da presença do pai na família, na criação do filho. A qualidade de presença do pai, da mãe, a qualidade do marido na relação de casal. Então a empresa passa a ser o quê? Uma concorrente. E essa visão distorcida cria exatamente uma série de dificuldades para que também a família e os filhos reconheçam a importância da empresa, porque dela vem todo o provimento, muitas vezes, da família.
E se a família evoluiu, se a família tem uma qualidade de vida muito boa, graças ao que vem dela. Então, empresário, você que é pai, marido, empresária, mulher empresária, você que é mãe, esposa, vocês têm que. Ah, não, criança não pode se envolver com negócio. Não é questão disso. É questão delas darem valor ao trabalho de vocês, elas entenderem a importância da empresa na família. E quando você faz isso, você começa a preparar a sucessão na base familiar. E quando não faz isso, claro, chega num momento em que você começa a sentir o peso da idade, você começa a se sentir estressado, você começa a sentir uma série de sintomas, enfim, de situações que você não tem como sair, você está lá um refém, casado com a empresa, precisando sair daquilo e não consegue. Então, tudo o que é pensado antes, planejado antes, de forma estratégica, está certo. Aquilo que não é pensado, aquilo que vira urgência, isso na nossa vida, no cotidiano também, né? Vira o quê? Vira urgência, virando urgência, a coisa fica complicada. Então, nós falamos quebrar um destino, suceder um destino, quando não tem essa opção, ser vendida. Mas ser vendida a qualquer preço, ser vendida uma empresa que ainda tem uma gestão familiar, doméstica, amadora, ou transformar essa empresa, né, numa empresa mais profissionalizada, uma gestão com diretrizes, metas, métricas atraentes para construir o melhor valuation dessa empresa para que ela possa vender e retornar todo o sacrifício, todo o empenho que o seu fundador teve que passar. E a quarta hipótese, isso acontece muito, porque como não tem ninguém para suceder, e como a empresa começou do jeito e está terminando do mesmo jeito, numa gestão centralizada, numa gestão cujo o fundador não delega de forma alguma, ela acaba morrendo junto com o fundador. Então, aquilo que poderia se transformar num legado para as futuras gerações morre ali. Tudo aquilo que ele conseguiu, né, realizar, superar, todo o trabalho que ele teve está perdido ali. Eu quis fazer essa introdução para poder alinhar de forma mais clara com o tema. Porque todas essas questões que eu coloquei, todas elas estão presentes, são reais na vida das empresas. E todas elas, dependendo do direcionamento que você der, é o destino de cada um. Ok? Então, o objetivo dessa, dessa live é explicar os desafios, mas também as oportunidades quando filhos podem ingressar no negócio familiar. Agora, como esse filho, ao ingressar no negócio da família, como essa entrada desse filho foi feita? É isso.
dependendo da forma, pode ser um grande problema. E dependendo da forma, pode ser uma solução para que a empresa se perpetua e deixe um legado para as próximas gerações. Porque existe aquele ditado que a primeira geração constrói, a segunda consome e destrói. Então é difícil chegar na terceira. Isso pode ser evitado numa mentalidade mais profissional, estratégica, né? Despertando no empresário a importância de que esse legado dele pode ser perpetuado e que não precisa a empresa quebrar, não precisa a empresa muitas vezes ser vendida, não precisa a empresa morrer. E vou dizer, esse é o maior desafio. Maior desafio. E que a Ana escreveu aqui, muito profundo isso, aquilo que poderia se tornar um legado para as futuras gerações, morre ali. Pois é, por falta de diálogo, direcionamento e de um bom planejamento sucessório que inicie desde a infância. E mais, né? Um mentor, um mentor, um mentor com experiência para poder direcionar tudo isso, ajudar esse empresário que está enfiado com a cabeça até o talo no operacional, saia desse lugar, né? E vá para a estratégia. Comece a tomar consciência da importância que é deixar esse legado para as próximas gerações. Aqui a Ivone escreveu: quanto maior o envolvimento familiar na empresa, mais relevante torna os seus resultados junto à sociedade. Ok. Mas tudo isso tem que ser feito da forma certa. Da forma errada, só conflito, confusão. E muitas vezes aqui está um segredinho aqui. Eu convivendo muito com empresa familiar, né, que está nesse nível ainda operacional, o líder tem medo de mexer com esse assunto. Ele já não está bem na família, ele já não tem um relacionamento muito presente com os filhos, com a esposa, com os familiares. Ele tem medo de mexer nesse assunto de sucessão. Ele prefere empurrando com a barriga para, até um determinado momento que a água começa a bater no bumbum, ele olhe para aquilo. Ou ele prefere até morrer e a empresa morrer para evitar mais conflito que ele pode estar tendo já na família. Muito bem. O que acontece para que a empresa possa absorver, né, certos requisitos básicos para poder se perpetuar? Então, um deles é a sucessão, né? A sucessão passa a ser, já que é o tema do assunto, através da entrada de algum dos filhos ou filhas na empresa. Então, quais seriam os requisitos básicos para que uma empresa possa se perpetuar e crescer? Ela precisa de um líder, precisa crescer para que a empresa cresça. Não tem como o líder ficar naquele lugar que faz 20 anos que ele está, liderando de uma forma ainda muito primitiva, onde ele é o líder operacional, né, o chefe que dá ordens, o pai, né, o pai autoritário, vamos dizer assim, um bando de crianças em volta dele, que são os colaboradores que não crescem. Essa é a imagem que eu tenho. Essa é a imagem que eu percebo. E se esse líder não sair, começar a investir nele, no crescimento dele, na mentalidade dele,
no conhecimento dele, junto, quem sabe, de um mentor, para ir para esse lugar estratégico, certo? Dificilmente a empresa vai poder crescer, vai poder receber o sucessor e prepará-lo dentro da empresa para, no futuro, assumir essa empresa, certo? Então, ele precisa crescer como pessoa e como líder. O líder estratégico não é igual ao líder operacional. É uma outra persona que tem que nascer ali. Aquele líder operacional já não atende mais à necessidade de crescimento da empresa. E ele muitas vezes não sai, porque ele não sabe como. Ele está casado com a empresa. Muitas vezes ele não sai porque ele tem medo de sair daquele lugar. Essa que é a verdade, e perder o controle da empresa. Muitas vezes ele não sai porque ele não aprendeu a delegar de verdade. E tudo isso também tem questões aí sistêmicas e comportamentais. E um consultor sistêmico, estratégico, pode ajudar. São pontos cegos que o líder tem que precisam ser curados para que ele possa receber um filho dentro da empresa e fazer o que tem que fazer com esse filho. Eu vou contar uns casos para vocês a respeito disso. Então, ele precisa aprender a delegar e formar uma equipe. Ah, mas eu já tentei, se eu não pôr a mão na massa, ninguém faz, eu já me frustrei muitas vezes, não quero esquentar a cabeça mais com isso. Eu vou levando como dá. E a empresa está parada no patamar. E sempre que eu pergunto para o líder, quanto que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo 1 milhão. Quanto você poderia vender com a mesma estrutura que você tem, com pequenos ajudas? Ah, poderia vender 1,5 milhão. Por que que você não está vendendo? Ah, porque eu não tenho gente, eu não consigo formar equipe, tudo em cima de mim, eu estou no meu limite, blá, 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 blá. E você multiplica esses 500 mil que está deixando na mesa todo mês, multiplica por 12. São 6 milhões. O que você acha esse dinheiro entrando no teu bolso? Seria bom? Seria, mas não tem como. E aí você é um trabalho. Então, precisa evoluir de uma gestão familiar também e ir gradativamente para uma gestão profissional, com diretrizes, com metas, métricas. Então, a empresa familiar, para se perpetuar, deixar um legado e crescer, precisa, o líder precisa crescer. Primeiro ele, precisa se curar, precisa crescer, precisa sair desse operacional e para o estratégico. Precisa aprender a delegar e formar uma equipe. Precisa evoluir de uma gestão familiar e ir para uma gestão profissional, com diretrizes, metas e métricas. E precisa, sim, preparar a sua sucessão. Tá? Então, esses são os requisitos básicos que eu considero, com a minha experiência, que devem ser trabalhados para mudar esse cenário de conflito e de dificuldades. Muito bem. Aqui, se a gente analisar, e eu analiso muito, né, as principais dificuldades para mim poder trabalhar com líder, né? Os principais desafios para ele como líder, como fundador, como empresário, sendo um líder operacional para ir para um lugar estratégico. Então, eu elenquei algumas situações, né? Por que os empresários não delegam? Primeiro, eles alegam que não tem tempo ou paciência para explicar à equipe o que fazer. O que eles preferem? Eles executar. Eles não têm pressa. Muitas vezes eles não têm paciência para esperar. Muitas vezes o subordinado chega neles com um problema
Em vez dele falar, querido, quem faz entende do problema, resolve você e traz a solução. Não, ele se envolve e quer resolver o problema também. Segundo, acredito que somente eles sabem fazer o trabalho bem feito. Nossa, é um paradigma. Se eu não pôr a mão na massa, ninguém faz. Se eu não for lá e cutuca a equipe não funciona. Isso eu tenho ouvido sempre. E eu tenho que quebrar esses paradigmas, que é o mais difícil. Vocês estão notando que a maior dificuldade é com o líder? Sim. E eu preciso preparar esse líder para receber esse filho. Porque senão é um problema, não é uma solução. E eu estou mostrando a profundidade desse tema, né? Eu não posso simplesmente falar, ó, porque é o problema ou porque é muito mais amplo do que se imagina. Terceiro, amam, estão viciados em estar na linha de frente e não querem abrir mão disso. É um vício, virou um vício. É o que eles sabem fazer, eles quem tem que estar no meio do barulho, no front. Outro problema, não confiam o suficiente em seus profissionais para delegar. Tem questões sistêmicas, porque um líder que não tem questões sistêmicas, confia no outro, aprende, tem uma história em relação ao outro saudável, e ele tem uma história em relação aos seus pais saudável, ele consegue, sim, devagar, aprender a delegar. Por isso que a gente precisa curar também o líder sistemicamente, por isso que existe profissionais como eu, que não só olha só o comportamental, não olha só dizer para o líder, líder, você precisa mudar, líder. Ninguém muda. O que acontece é que tem que haver uma reconexão desse líder com ele mesmo e com a base primária dele, porque da forma com que nós tratamos nossos pais, nós tratamos os outros. É uma regra, grave isso. Quinto, por que que o empresário não delega? Tem medo de perder o controle, né? E muitas vezes, nós como pessoas, nós temos quatro necessidades do ego. A primeira, a segurança, que tem a ver com medo de perder o controle. Geralmente, líderes que têm muito medo de perder controle são raivosos, porque a raiva é um sinal de medo de perder controle. Nós temos uma necessidade de variedade, e porque o líder está numa rotina sem fim, ele se estressa, ele não alimenta essa necessidade, porque a variedade é o solo fértil da paixão. Leve isso para os seus relacionamentos de casal. Segredo. Eu estou contando de graça para vocês. Tem uma necessidade de significância, de sentir o mais importante ali, e se impede dele desenvolver outras lideranças ali. A necessidade absurda de conexão e amor por falta desse amor na base. Essas necessidades é que movem o nosso comportamento. Por isso que a visão sistêmica pode ajustar isso. Pode ajudar o líder a preencher esses buracos todos, esses pontos cegos, entender o seu próprio comportamento. E sexto, dificuldade em fazer a transição do operacional para o estratégico. Aí entra o maior desafio nosso, que são consultores. Se tem mais consultores aqui, sabe que é esse o grande
Só que, para fazer isso, eu preciso trabalhar ele, preparar ele também, para que ele consiga devagar indo para o estratégico. E quais os benefícios que esse líder teria se ele aprendesse a delegar? Mais tempo para focar e cuidar das prioridades da empresa. Se você perguntar se gostaria, sim, eu gostaria, mas não dá. Poder sair do operacional e focar nas demandas estratégicas. Fazer não só a empresa funcionar, mas também crescer e pensar nas estratégias de crescimento. Porque não adianta definir meta. Meta é algo estéril, é uma visão. Mas o que vai fazer você chegar naquilo chama-se comportamento, transformando para uma linguagem empresarial estratégias, ações direcionadas. Diminuição do grau de estresse da liderança e da equipe. Se o cara está totalmente estressado, ele está no limite, ele está sem energia, vai mais um insight para vocês. Quando eu estou com energia baixa, primeiro que eu não consigo olhar para a solução, eu estou focado no problema. E quando eu foco no problema, eu amplio esse problema. Quando eu estou estressado, eu estou com a energia baixa, baixo recurso. Então, eu não consigo responder à demanda. Eu reajo, medo, raiva, com agressividade, ou me colocando no lugar de vítima, ou me colocando no lugar de agressor. Por isso, a energia, ela estando alta, você tem um domínio, você não reage de forma inconsciente, você responde à demanda relacional, seja qualquer que for essa demanda, você consegue olhar para a solução em vez do problema. Mais tempo para enxergar oportunidades no mercado. De repente, uma nova proposta, um novo produto, um novo segmento, né, para trazer inovações. Desenvolvimento da confiança da equipe e valorização do liderado. Se ele não tem confiança nele mesmo, se ele tem uma necessidade disfuncional de segurança, de controle, como é que ele vai desenvolver confiança na equipe? Então, o grande tema aqui é a cura do líder. E curando o líder, o líder, você cura a empresa. Porque a empresa é reflexo do líder, os colaboradores são reflexo do líder, a família depende dessa pessoa equilibrada. Vamos seguir. Então, os principais desafios da presença do filho na empresa, posto tudo isso que a gente pôs, essa introdução que eu fiz, primeiro, que a gente percebe conflito de gerações, né? Como o líder está enraizado ali, ele sabe tudo, ele acha que ele é o dono da verdade. Esse é o grande problema quando a gente traz um filho para dentro da empresa, né? A Anne põe desafiador sair do operacional para o estratégico, sem olhar para a parte sistêmica que é apoio profissional. Sim, curando o líder, cura a empresa. Sim, perfeito. Então, como eu ia dizendo, existe um conflito de gerações. Eu estava atendendo uma vez uma empresa, já há muito tempo, em que o pai trouxe a filha para se preparar para ser a sucessora. Esse homem tinha já 65 anos, mais ou menos, né? Só que o que acontece? Ele misturava o papel de pai.
de papel de líder. Ele não conseguia tratar a filha como mais uma colaboradora, mais uma profissional, como uma aprendiz ali na empresa. Ele a tratava muitas vezes até com mais rigidez do que os outros colaboradores, porque é da família, porque ela está acostumada, ele estava acostumado a lidar com ela da forma que ele lidava dentro da família, e tudo que ela levava de sugestão, de ideias, ele nem ouvia. Ele simplesmente falava, não é o momento, não é o momento, não é o momento, não é o momento, não é o momento. Chegou um momento em que essa filha, que tinha um grande futuro, que tinha um, uma visão empresarial, eu entrevistei ela, eu vi, ela estava preparada, ela estudou, ela se prontificou a passar por um processo de aprendizagem dentro da empresa, ela simplesmente desistiu, se frustrou, se retirou. Então, esse conflito de gerações é muito sério se o líder não é só questão de pôr o filho dentro da empresa ou a filha dentro da empresa. Eu tenho que fazer um trabalho para preparar esse líder para receber esse filho dentro da empresa. Além de ter que preparar o filho, que muitas vezes ele não foi preparado na família, né? Eu tenho que principalmente preparar o líder, fundador, para que ele entenda que esse filho entrando na empresa, ele tem que passar por todos os processos, ele tem que aprender, ele tem que entender que além de ser líder, ele vai ser o mentor desse filho. E esse filho, e aí a gente vai entrar na parte sistêmica, ele tem que respeitar a hierarquia, ele tem que respeitar que ele está chegando agora, ele tem que respeitar, inclusive, os colaboradores que chegaram antes, para que ele possa receber também a contribuição desses colaboradores e aprender com eles o segredo do negócio. Então, é um processo que exige um mentor especializado para trabalhar tanto o líder como esse filho, essa filha, para que não aconteça aquele exemplo que eu acabei de citar, né? Porque são gerações diferentes, são estilos diferentes, e a empresa precisa entender que ela precisa, o líder, né? Precisa entender, quando o filho entra, ele precisa caminhar para uma gestão mais profissional. Por isso que existem consultores, por isso que existem mentores. Um outro problema, quando o filho entra, é a falta de experiência, né? E de credibilidade. Eles precisam estar preparados para viver essa situação, né? Em relação aos outros funcionários, né? Por isso que a gente tem que saber muito bem, no início, em que lugar esse filho vai ficar. Ele tem que ter um lugar onde ele se sinta confortável e que ele possa ir caminhando e crescendo para novos lugares, até chegar no lugar que é o objetivo, que é o lugar do pai. É, eu já falei do desafio, né? De separar o papel do filho, o papel de profissional e o papel do pai, né? Já falei. E também essa introdução do filho, o líder, tem que saber apresentar esse filho de uma maneira
em que não crie resistência nesses colaboradores que vieram antes, né? Mas se tudo fizer dentro de uma visão sistêmica, isso dá certo. Porque a lei de ordem e hierarquia numa empresa, ela diz o seguinte: aquele que chegou antes, não importa quem seja, tem a precedência daquele que está chegando agora. Então, o filho tem que entender que ele é pequeno, que ele está chegando agora e que ele é o último. E que não importa os cargos que existem lá, aqueles chegaram antes. E aos poucos ele vai se tornando relevante para a empresa, né? Aos poucos ele vai se preparando através de uma formação sólida, né? De negócio, de gestão, através de uma orientação do mentor, através da mentoria do seu próprio pai, da sua mãe, se for mulher, e se preparando para ir ganhando o respeito dos demais, mostrando valor, trazendo novas ideias, melhorando processos, melhorando o relacionamento, e ele vai ganhando o amor daqueles que chegaram antes, e a empresa vai abençoando ele, a empresa, como ser um organismo vivo, vai acolhendo ele, vai abençoando ele, e vai abrindo esse espaço para que ele possa ser um dia o grande líder da empresa. Muito bem. E quais os benefícios da presença de um filho na empresa, né? Continuação e perpetuação do legado. Inovação, modernização e motivação e compromisso com o futuro. Essas três coisas é fundamental, né? Se realmente o líder expandir a cabeça dele para a importância da perpetuação da empresa e do legado, a importância da empresa se atualizar em termos de inovação, modernização, gestão, liderança, certo? Se ele entender isso, cria-se uma cultura na empresa, onde esse filho que está chegando, ele vai estar profundamente ligado a esses dois tópicos, de perpetuação do legado, de inovação e modernização. Mas é preciso que o líder dê espaço. Não é dizer sim para tudo, mas dizer sim para algumas coisas para que esse filho possa aplicar, experimentar, gerar resultado. Porque isso vai criar o quê? Uma sinergia nesse filho. E criando essa sinergia nesse filho, ele vai se fortalecendo, ele vai ganhando confiança. Então, tudo passa pelo líder. E aí, existe uma motivação desse filho e um compromisso dele com o futuro. Então, sim, é uma solução? Sim, tem muitos benefícios, principalmente esses dois que eu coloquei, mas precisa ser feito da maneira correta. Se você impõe para um filho entrar na empresa, não vai dar certo. É tudo uma questão de conscientização, de despertar nele o valor da continuação e perpetuação do legado. O valor que ele tem trazendo à juventude dele novas ideias e dizendo para ele isso tem que ser feito de maneira gradual. Nem tudo eu vou dizer sim para você, mas você vai ter alguns sims para você mostrar o teu valor e mostrar que as tuas ideias podem trazer benefício para a empresa. E tem um detalhe aqui, um entre aspas, que eu gostaria de colocar, parênteses, né, melhor, que
O melhor filho é aquele que foi preparado a ser provedor no seio familiar. O filho consumidor que recebeu tudo de graça, quando ele entra na empresa, ele não respeita, ele não dá valor a nada e ele, se ele tiver poder, ele destrói a empresa. Filho provedor, ele vem humildemente, sabendo o valor do trabalho, o valor do dinheiro, o valor da empresa, a importância de perpetuar um legado, a importância dele aprender o segredo da empresa, respeitando a hierarquia, o lugar dele, para que a empresa possa ter continuidade. E a abordagem sistêmica para a relação de pais-filhos no trabalho é fundamental. E ali a gente pode ensinar que existe uma lei de pertencimento, todos que pertencem à empresa têm um direito a um lugar ali. Tem a lei de hierarquia, que é essencial nessa questão da sucessão, que ele deve respeitar. O pai deve respeitar o lugar do filho, o filho deve respeitar o lugar do pai. O filho tem que saber qual é o lugar dele, e o pai também tem que saber qual é o lugar que o filho, qual é o melhor lugar para o filho, o que é essencial ele olhar, o que é essencial para ele crescer e se desenvolver, como um verdadeiro mentor do filho. E tem que haver, sim, um equilíbrio de troca entre esse filho que entra na empresa e a empresa. Não é porque ele é filho do dono, ou filha da dona ou do dono, ele pode receber mais do que dá. Porque quando isso acontece, primeiro, não há crescimento. Segundo, há desequilíbrio de troca. Terceiro, é um desastre, uma confusão geral. Se perde a grande oportunidade de construir um verdadeiro sucessor para o futuro. Pisol, mas eu não entendo disso. Contrata um consultor sistêmico, experiente. Eu vou te ajudar. Então, finalmente, dicas práticas para lidar com esse desafio. Então, importante, desenvolver um plano de sucessão. É importante o papel de mentores externos, não precisa ser só consultor, precisa ser só mentor. Pode também ter profissionais de outra área, psicologia, enfim. E definição clara de papéis e responsabilidade. Essas três coisas são muito importantes. São dicas práticas para que a gente possa lidar de maneira melhor com esses desafios. Bom, eu aqui estou concluindo. Eu acho que foi uma live muito forte, muito produtiva, muito inspirada. Cara, eu falei coisas aqui que eu nem esperava que ia falar, né? E eu gosto muito de ter esse flow, né, para falar. Então, vocês que assistiram, se tiver alguma pergunta, eu estou disponível aí para responder. Se não, está tudo certo. Eu vou encaminhar essa live para o YouTube. Vai ficar no feed também gravada, né, para vocês assistirem. Vocês que não estão aqui comigo ao vivo, vocês podem assistir a gravada. E pedir também para vocês, né, que estão aqui, que também vão assistir, que são empresários e que têm questões das quais vocês se identificam com o tema dessa live. Eu sou um consultor sistêmico e estratégico empresarial, me especializei muito em empresas familiares, em conflitos, desafios de empresas
familiares. E com certeza é uma das minhas missões principais é ajudar você, empresário, a evoluir, a crescer, a se curar, a transformar sua empresa numa empresa de alto valor e, se for o caso, ajudar a trazer alguém para perpetuar o seu legado. Se for isso, me escreva no direct, marque comigo um diagnóstico totalmente gratuito e uma conversa, porque eu quero te ouvir, quero sentir seus problemas, suas dores e ver como eu posso te ajudar. E continue me seguindo aqui no canal. É importante que vocês me sigam para que eu possa também me sentir fortalecido dentro do canal. Gratidão, então. Gratidão àqueles que compartilharam, né? Comentários aqui. A Anne, uma riqueza de conhecimento. Vou encaminhar para o máximo de pessoas para difundir entre este conhecimento. Gratidão, Anne. Sim, foi uma live muito rica e que pode ajudar muito empresário, pode estar passando por esse momento. Gratidão, beijo no coração de cada um de vocês. Aqui eu vou encerrar aqui no Zoom. Essa é mais uma aula, né? Mais uma live sobre o tema empresa familiar, hoje com o tema filhos na empresa, problema-solução. E aqui vocês viram, tem sim formas de resolver isso. Gratidão pela presença de vocês, por estar assistindo, ter assistido aqui, né, no Zoom e no YouTube. Agora, esse, essa nossa aula. Gratidão. E se tiver questões que posso te ajudar, me escreva. Não se, não se restringe. Me escreva. Eu vou olhar para você, ok?